Toca, gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda vai serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Gaiteiro! Alito, Oi! como tá o Vamos embora, vamos principiar o Coitecultura de hoje, né? 6 horas em Rio do Prego, caba velho. Hoje 6 horas. Pera aí, tá muito volume aqui, muito alto. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, muito bem, né, compadre? São 6 horas, começando o Coitecultura. Hoje o bate-papo é bom, viu, compadre velho? Temos boas informações. O bate-papo hoje é bem gostosinho, bem bonzinho. Virado com os comigo, né? Vamos adiantar. Né? Exatamente. São 6 horas em Rio do Prego. Aqui em Conceição do Existe Coité. um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou quadrado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Muito bem, vamos principiar. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate frente ao castelão, veio o poeirão cobrir. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho boi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando e vira bem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. Do velho carro de boi, vovô, eu sou seu netinho ouro, que saudade de você, bateu seu chapéu de couro. Muito bem, povo bom, estamos chegando por cá, com o padre Esdras Santana, já tá vendo a gente lá agora cedinho, né? Ana Almeida tá por cá. A gente vai bater um papo, rapaz, daqui a pouquinho com o desembargador Salamão Rezedá, né, gente? Uma história muito interessante para Coité aí, sobre uma novidade para Coité agora aí, né? Com relação à nossa justiça aí. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui um bate-papo, uma entrevista com o deputado Emélio Rezedá, vai falar sobre esses 12 juízes que vai aí passar aí por 90 dias em Coité para tentar amenizar a quantidade de processo que tem para mais de 9 mil processos em Coité desde o ano 2010, que esses processos não adianta, né? Ter muita coisa enganchada, pensão alimentícia, separação, briga de herança, enfim. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer a pauta de hoje, o desembargador, compadre Salamão Rezedá, que é filho de Coité, é uma figura extraordinária, irmão do deputado Emélio Rezedá, irmão do doutor Rezedá, enfim, né, que ele é o desembargador hoje da Bahia, da nossa justiça, representando a nossa Bahia, é o desembargador Salamão. Daqui a pouco a gente vai botar ao vivo para vocês aqui. Elias, tá aí vendo a gente aí, boa tarde, Linho Santana, é o melhor da Bahia, Elias Crinquim, será que é Elias Crinquim, meu Jesus, que tá com esse moído aí, né, compadre Elias Crinquim, aí no Acre vendo a gente, compadre Esdras Santana, Ana Almeida tá aqui, comadre Jéssica Santana Jéssica Carneiro, né, compadre, tá aí a filha de comadre Neuza aí, a mulher de compadre Josué velho, de
Compadre Alberto chegou, José de Jesus Oliveira da Bucaveira, Renando Aldo, tá vendo a gente, compadre Alberto, que vai mostrar daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos. Só vou aqui organizar aqui a pauta do dia. Quem vai estar falando aqui pra gente, um discurso bacana, é o desembargador Salamão, né? Que vai falar para vocês as novidades sobre a Justiça de Coité. Aí que vai desencadear sobre isso. O deputado Emérito também vai falar um pouquinho, né? E a gente tem um programa hoje, a pauta hoje é sobre esse desembargador que vai falar aqui no Coité Cultura. E a gente vai trazer para vocês aí a pauta do dia. Zacarias Carneiro tá por cá vendo a gente também, né, compadre Zacarias? Já estou aqui com o vídeo de Zacarias da Lagoa do Jacaré. A gente vai ver se dá tempo, né, Zacarias? Que hoje nós temos aqui 2 pautas com relação aí o desembargador que está aqui em Coité hoje. Teve uma reunião com o juiz da comarca aqui, Gerivaldo, mas vai ter 12 juízes, né, interino aqui em Coité, por período de 3 meses para poder amenizar aí, compadre Alberto e compadre Alando Aldo, a questão dos processos que está acumulado. Tem para mais de 7 mil processos na área administrativa, nessa área, fora processo de pensão alimentícia, que tem pressa de ser despachado, mas o juiz está dando conta. Então, a gente vai bater uma pilharia aqui, vamos começar no bate-papo aí, para vocês aí entenderem como é que foi o papo aí do desembargador Salamão, né, que é irmão de Rezedá, e irmão também do ex-deputado Emérito, que vai falar um pouquinho com a gente também. E isso aí, né? A gente precisa estar bem informado, nossa justiça precisa estar bem, né, compadre Emérito? Precisa também estar bem representado. Coité hoje é um colírio na região e a gente temos uma cidade com mais de 78 mil, ou 76 mil habitantes, né? Então requer aí um certo cuidado para poder a coisa não acumular, né? Aí 1 minuto, gente. 1 minuto e a gente volta para começar esse papo com o desembargador, doutor Salamão, né? O desembargador Salamão Rezedá vai falar aqui. A notícia é boa, né, compadre? Para Coité aí. Antônio Oliveira, mandar uma boa tarde para o compadre Antônio, Lauro de Freitas, né? Lauro aqui em Goiabeira, compadre Lauro. Aí Oliveira, Lauro, alô, Lauro. Compadre velho, Antônio velho, ele não sabe se ele fica em Camaçari, ele não sabe se ele fica em Dias D'Ávila, ele não sabe se ele vai para Alagoinhas. É um viajante, na verdade, é Antônio velho de Romão, né? Olá, alô, Gel Lima aí, da Hightex Informática, compadre Queio, tá todo mundo vendo a gente lá, viva Jesus, né, compadre Gel? Daí vendo a gente, vamos ver aí o desembargador, bateu papo com a gente, né, desembargador Rezedá, Salamão Rezedá, depois a gente vai fechar o papo com o compadre, o deputado Emérito, né? A notícia para Coité, a notícia com relação à justiça, a notícia boa, né? Vamos ter aí 12 juízes por 3 meses fazendo aí, eu não vou falar mais nada, né, Zé Albino? Neuza Santana tá por cá, compadre Zé Lima, Zé Albino tá aí em São Paulo vendo a gente, né, compadre velho? Compadre Antônio Oliveira mandando aí um alô, manda aí um alô aí, Palaro aqui em Goiabeira, tá dado um alô, né, compadre velho? Bora adiantar, pra gente ver aí o nosso papá, bora! Agora o compadre Salamão vai falar, fala, compadre velho. Aproveito a oportunidade e de uma do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de simplificar as solenidades, para cumprimentar o digno presidente deste colegiado e assim estendo essa saudação a todos os componentes da Câmara de Vereadores de Conceição do Coité, também a todos os presentes. E agradeço, presidente, a alteração da ordem da pauta e assim lhe fiz a solicitação porque temos uma reunião com os juízes que trabalharão aqui em Coité nesse período, juntamente com o juiz designado. Já me antecipo e esclareço a todos que o ato de constituição da Força-Tarefa para Coité foi publicado na sexta-feira passada, compondo um grupo de 12 juízes que trabalharão nos processos que estão acumulados aqui na comarca.
E por coincidência, hoje está chegando o doutor Tiago, que é um juiz que veio do Rio Grande do Norte. Ele fez uma permuta com um colega aqui da Bahia. Hoje isso é possível em todo o Brasil. A justiça é estadual, mas ela pode fazer permuta entre juízes de vários estados. E aí o doutor Tiago fez a permuta com um colega aqui da Bahia e foi designado para Coité. Exatamente pela situação preocupante da nossa terra, da comarca de Conceição do Coité. Nós viemos aqui hoje porque é minha terra, porque eu nasci aqui, porque eu tenho uma bem-querência muito grande por esta terra. Não. Nós estamos aqui porque Coité, e eu digo isso lamentavelmente, é a única comarca na Bahia que possui o maior número de processos de Beta 2 do Conselho Nacional de Justiça. O que é a Beta 2? Os senhores, todos que estão aqui presentes, não têm a obrigação de ter na mente a definição das metas do Conselho Nacional de Justiça. Mas a Beta 2 são processos que datam de 2011 e que até hoje não foram julgados. Rui Barbosa já dizia o que todos sabem, que a justiça amorosa não é justiça. E Coité tem, infelizmente, essa referência que não traz nenhum benefício para a nossa terra. A culpa é dos coiteenses, em parte, mas acima de tudo, do nosso poder judiciário. E aí nós estendemos a mão, a palmatória. Por quê? Porque vejam, seus vereadores e vereadoras, que Coité nunca teve um juiz titular na vara civil. Nós temos o doutor Gerivaldo Neiva, que todos conhecem, que era um juiz que tinha jurisdição plena. O doutor Gerivaldo decidia crime, decidia despejo, decidia adoção, executivo fiscal, tudo. Por quê? Porque ele era um juiz que tinha jurisdição plena. Fazia tudo. Era o chamado magistrado clínica geral. E aí dividiu-se. Criou-se uma vara civil e uma vara crime. E aí o doutor Gerivaldo, por uma preferência legal que eu digo em termos de lei, ele optou por judicar, por atuar na vara crime. E aí a vara civil ficou sem magistrado titular. Vinha um juiz substituto, no outro, mas nunca como ter um juiz titular. E aí o que foi que aconteceu? Os processos cíveis foram acumulando, e, presidente, Coité hoje, eu não sei se é de quem me antecedeu aqui na... Se eu mandar um alô aqui rapidinho para o papo do desembargador Salamão, vai continuar para vocês entenderem o papo, mas eu tenho que mandar um alô rapidinho aqui para Reginaldo, tá lá vendo a rede, Reginaldo Ferreira, Cardozinho da Bahia mandando um alô aí para Zé Inácio Véia, Elias Quinquim, Neuza Santana, né? Vamos continuar aí, né, Zé Abílio? Vamos continuar o bate-papo aí para a gente ver aí com relação a essa novidade que vai vir para Coité interino, né? Vai ser 12 juízes, uma coisa assim que vai aí passar 3 meses para tentar desafogar os processos, que tem para mais de 10 mil processos, entre processos comuns e alimentação, essas coisas tudo aí. Quando nós está aqui, quase que eu fico. Vou ter cuidado agora. Coité hoje tem só na vara civil, hoje, já teve mais, mas só vocês têm uma ideia, 16 mil processos em números redondos. Tem uma colega minha, uma juíza excepcional, encontrou-se comigo, ela foi promovida recentemente, e eu virei para ela e disse, mas você por que não foi para Coité? Até brinquei com ela, disse, aquele paraíso terrestre que é Conceição do Coité. Ela disse, Salomão, eu não fui porque lá tem 20 mil processos. Eu optei por uma comarca que tem 3.
Então a falta de juiz em Coité resulta exatamente desse acúmulo exacerbado de processos com vara civil. E isso é prejudicial. É prejudicial para mim, como magistrado, filho de Coité? Não, porque graças a Deus eu nunca precisei da vara civil de Coité. Mas é prejudicial para qualquer um dos senhores, das senhoras, senhores vereadores e vereadoras, de todos os meus conterrâneos. Imaginem uma criança que tem um pai que não atende a sua obrigação alimentar, não paga alimentos, entra-se com uma ação em busca do suprimento dessa necessidade existencial e não tem juiz na comarca para despachar. Um pai negligente, desidioso, que não cumpre com suas obrigações. Como é que fica a situação dessa criança? É alguém que necessita de uma decisão judicial para ultrapassar essa coisa também que não é muito bem aceita de regulação no campo da saúde. É alguém que tem necessidade de uma intervenção cirúrgica imediata e que precisa de uma decisão judicial, bate às portas da Justiça de Coité e não encontra um juiz. Quem sabe se o mal que ele aflige não se agrava até o ponto que coloca em perigo a sua vida. Então, por força de tudo isso, e vejam, Coité hoje tem 6.300 e poucos processos dependendo de impulso judicial, de um despacho. Encaminhe-se o processo para o Tribunal de Justiça. Não tem quem faça Coité. 6.000 e poucos processos. 359, se não me falha a memória. Tem 3.000 processos, 3.500 e alguma coisa processos no cartório. Isso tudo resulta, e aí como coitéense, eu também me incluo, resulta na falta de uma cidadania ativa. E aí eu cobro dos senhores vereadores, com todo respeito também, porque os senhores vereadores e vereadoras são representantes do povo. Alguém aqui já levantou a voz para fazer uma reclamação junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, dizendo: olha, senhor presidente do tribunal, respeitosamente estamos aqui a pedir um juiz para a concessão do Coité. Não precisa responder, faça um exame de consciência. Silenciosamente responda. Algum cidadão, alguma cidadã coitéense já pegou um pedaço de papel e uma caneta com uma linguagem simples, por mais simples que seja, e escreveu para o tribunal dizendo: olha, eu tenho um processo que perdura por 5, 6, 8, 10 anos e não chega ao seu final lá em Coité. Façam um exame também, respondam silenciosamente. Eu cheguei, presidente, lá numa vara, lá em Salvador, na sexta-feira da semana passada, e tinha uma senhora na secretaria revoltada. Eu parei, fiquei olhando, e ela manifestava aquela revolta por intermédio de uma verbalização até inaceitável. Mas eu compreendi porque ela já estava em uma situação de intolerância que lhe levou àquele estágio. E aí, depois que ela verbalizou o que passava pelo seu espírito, eu cheguei para ela e disse: olha, eu estou na condição de corregedor. A senhora quer me dizer o que é que está havendo? Ela virou e disse: não, eu não quero mais não. O senhor me desculpe. Eu disse: não, senhora, a senhora deve ter a coragem cidadã de concluir seu pensamento. Não, mas aí o cartório não vai fazer o que eu quero. Então veja, é essa covardia cidadã que nós deveremos vencer. E por falar nisso, eu me lembrei agora, de Paraguaçu, que hoje mora na esfera plena da vida, o nosso conterrâneo, a maioria que conheceu, os seus vereadores.
presidente conheceu com certeza, Nélio também, muitas pessoas conheceram aqui Paraguaçu, e eles me contaram que um advogado em São Paulo, eu já vou encerrar porque quando eu começo a falar, realmente a prolixidade domina, e eu vejo que o presidente de forma simpática não marcou o tempo para mim, não é? Mas Paraguaçu me dizia o seguinte, que um advogado em São Paulo, opa, muito obrigado, um advogado em São Paulo fez uma petição para um juiz. Ele patrocinava uma ação de despejo, que é uma ação muito fácil. O locatário deixou de pagar, o locador vai à justiça, o dono do imóvel vai à justiça e requer o despejo, dizendo, olha, eu fiz um contrato, ele deixou de pagar, me deve tanto, e agora eu quero rescindir o contrato e coloco ele para a rua. O nome já diz, ação de despejo. Só que essa ação durou 10 anos. É inconcebível que uma ação de despejo dure 10 anos. E aí o advogado fez a seguinte petição para o juiz. Com isso, eu não quero sugerir que comportamento semelhante seja adotado aqui. Não é o caso. Apenas eu me lembrei porque Paraguaçu me falou isso. Diz que o advogado fez a seguinte petição. Com todo respeito e acatamento, venho perante Vossa Excelência cumprimentá-lo pelos 10 anos de paralisação do processo para um simples despacho ou uma mera sentença de uma ação de despejo. Aí ele concluiu. Só me resta, senhor do juiz, parabenizá-lo pelo longo tempo de inércia do processo na escrivania, para gáudio da justiça. E diz que a partir dessa petição o juiz então despachou e o processo foi em frente. Então o que precisa é isso. Eu costumo dizer, e eu disse lá em Salvador, nessa visita que fiz sexta-feira, que nós juízes, muitas vezes o cidadão diz, não, eu vou lá falar com o juiz, me queixar, ele vai me prender. Não existe isso. Essa senhora mostrou uma covardia cidadã a toda prova. Quando eu a interpelei, ela retrocedeu, disse, não quero mais não quero falar mais não, meu processo vai morrer. Então, senhora, eu estou aqui como corregedor exatamente para isso. E aí eu disse para ela, olha, e é o que eu digo aqui, nós juízes somos remunerados pelos impostos que os senhores e as senhoras pagam. Por via de consequência, os empregadores de nós, magistrados, são os senhores, todos que contribuem. Então, o patrão deve cobrar do empregado. Evidentemente, e deve ser uma cobrança respeitosa. Não há crime nenhum. Não há juiz nenhum que vai se rebelar se um cidadão chegar diante dele e o juiz é obrigado a atender. E dizer, olha juiz, o meu processo está atrasado, o meu filho está com fome. O pai deixou de pagar alimentos, ele vai morrer de fome. É um direito à vida, é um direito fundamental à vida. Então o que precisamos é isso. E os senhores vereadores e vereadoras que representam o povo de Coité, me permitam também essa sugestão de instar o Poder Judiciário, de provocar o Poder Judiciário, para que nós saiamos dessa situação de ser a comarca que tem o maior número de processos desde 2011 da Bahia, que é Coité. Eu gosto muito quando eu ouço falar que Coité faz o Natal Luz, o melhor Natal Luz da Bahia. E aí eu li recentemente num blog desse que o mandatário dessa nossa terra foi escolhido como um dos melhores prefeitos da Bahia. São notícias que batem fundo no meu peito, no meu espírito como coitaense, e eu me sinto regozijado. Mas quando eu, dentro do poder onde trabalho, eu vejo a pecha de Coité ser a comarca
que tem o maior número de medadores do CNJ, isso me entristece. E me entristece mais ainda, presidente, quando eu vejo o novo presidente do tribunal, o desembargador Edivaldo Altandano, constituir uma força-tarefa para vir a Coité, logo onde Coité, para dar vazão a esse número de processos que atrapalha, que atrasa a vida dos coitenses. E aí os meus colegas, porque onde eu ando, eu costumo dizer o seguinte, que Coité é um pedaço do céu caído na terra. E aí os meus colegas dizem, virou outra coisa, não um pedaço do céu. É um pedaço de outro lugar que caiu na terra, porque tem o maior número de processos de medador de CNJ. Então, para finalizar, eu quero agradecer esse tempo, presidente, que me foi destinado. Quero agradecer à vereadora Elisângela pelas suas palavras. Procurarei, sim, com a vibração positiva que emerge dessa terra onde eu abri os olhos para o mundo, cumprir, Elisângela, esse meu encargo que me foi dado pelos meus colegas no último mês de novembro, e lutar acima de tudo pela prestação jurisdicional mais pronta, mais célere e mais imediata, porque o cidadão e a cidadã da Bahia e do Brasil merece, já que seus direitos são secundarizados, pelo menos o Poder Judiciário esteja aqui para dizer é isso, ou melhor, para dizer o que me lembrei agora também, o que Jesus disse, que nós devemos, acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo. E é distribuindo justiça que a gente ama o próximo como a nós mesmos. Para finalizar, no melhor pronunciamento que alguém já fez no mundo, que é o Sermão da Montanha, Jesus disse o quê? Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Muitíssimo obrigado. Pois é, né, meu povo, velho? Pois é, aí o desembargador Salamão, Rezedar, é o desembargador com essa força-tarefa aí para Coité, né, que vai ter 12 juízes para poder tentar, com o padre Devão, velho, tentar amenizar esses processos, que chega a mais ou menos 16 mil processos desde de 2010 para cá, que vem acumulando processo. E aí vai ter essa força-tarefa aí, através do desembargador aí, compadre Salamão Rezedar, né, compadre? Então isso já é um bom sinal para Coité. Tem muitos problemas judiciários para adiantar aí e resolver, mas a nossa população precisa de resposta. Zé João Tapucá, compadre Roberto, comadre Eliette Cunha, Nilza Santana, Reginaldo Ferreira, Cardozinho da Bahia, Elias Crinquim, tá vendo a gente aí? Todo mundo junto e misturado, de Gel da Hightex, enfim, né, compadre, velho? A gente vai daqui a pouquinho, o compadre Rezedar, que vai falar com a gente também aí. Lura Santana chegou. Quem vai falar com a gente é o deputado Américo, irmão, sobre a sua alegria com relação a essa força-tarefa em Coité, que foi reunida hoje com o doutor Gerivaldo aí no fórum, né? Essa força-tarefa para vir 12 juízes temporária por 3 meses. É mais ou menos isso, né, compadre? Rio de Filmagem. E vai tentar amenizar a situação são mais de 16 mil processos que está aí em andamento, travado. Eu mesmo tenho um processo lá, tem 4 anos e 60 meses para ser resolvido. A gente até acha que é engavetado, mas não é, né? A gente acha que não é engavetado, é questão que está embaçado mesmo, né? Está embaçado. Vamos, depois do bate-papo aqui, a gente traz o deputado Emérito para falar um pouquinho sobre isso e a gente dá continuidade para o Poté Cultura aí. Nega para Alberto, bora adiantar, Zé João! Ô, rei do forró bolão, a saudade é demais, velho. Santana, o Coscopel do forró.
Tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar, tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar. Tô vivendo de saudade, foi o tempo que me preparou, tá machucando por dentro, foi o que me restou. A herança que ficou pra mim não é prata nem ouro, a saudade queimando por dentro, eu forte feito touro, eu tenho uma recordação. A saudade é demais, guardei o gibão de vovô e os alegre de pai, guardei o gibão de vovô e os alegre de pai. Tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar, tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Bora, véi, segura, véi. Tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar, tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar. Tô vivendo de saudade, foi o tempo que me preparou, tá machucando por dentro, foi o que me restou. A herança que ficou pra mim não é prata nem ouro, a saudade queimando por dentro, eu forte feito touro, eu tenho uma recordação. A saudade é demais, guardei o gibão de vovô e os alegre de pai, guardei o gibão de vovô e os alegre de pai. Tem água do rio, é o rio, tem água do rio verde no mar, tem água do rio verde lá, tem água do rio verde no mar. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Muito bem, quem tá vendo a gente lá a gente lá na Cachorrinha não, no Riacho do Martim, no Martinho Aço, no Morrinho. O Padre Mundinho tá aí vendo a gente aí, que o Padre Mundinho vai cantar um cadinho, para depois eu preparar aqui o papo com o Emério, né? Emério já vai falar com a gente aqui um pouquinho sobre essa novidade aqui da Força Tarefa. 12 juízes, viu, Padre Mundinho? 12 juízes, tá vindo para Coité aí por 3 meses, com o Padre Salamão Resetado. Eu falo um pouquinho no nosso programa aí sobre essa vinda a Coité para poder tentar desafogar 16 mil processos que tá aí sobre andamento, né? E não tá sem andamento. Então tu tá tendo a força-tarefa, vai vir a partir dessa semana, força-tarefa para tentar adiantar aí esses processos, né, de pensão alimentícia, se tem alguém inocente, se tem alguém condenado, enfim, né, é justamente isso. Depois do papo de Mundinho aqui, da musiquinha, a gente vem com o doutor Emério aqui, né, compadre, vai embora? Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Olha lá, eu vim aqui pra vadiar. Encontrei no meu caminho, bem perto da Cajazeira, a filha de Mandezinho, menina bonita e faceira. Ela ia buscar lenha, eu ia apartar o gado, bem na sombra da Jurema, que deu um fogo esvairado. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi, nós fizemos amor e ninguém viu. Ninguém viu, passarinho no mato fez pipi, nós fizemos amor e ninguém viu. Agora eu ando meio aperreado, o povo pergunta que bicho danado foi quem me mordeu. Zazá não quer casar e nem quer morar mais eu. Zazá não quer casar e nem quer morar mais eu.
Camelo gritou, vem cá, fazendeira. Camelo gritou, vem cá, fazendeira. Leva a chita pra iaiá, calça nova pra ioiô, linha pra borda, tricô. Olê viola, minha viola Sucena. Olê viola, minha viola Sucena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. Quem é rico não trabalha, vive do bico da pena. O Gil dos teclados. Ô mamãe, eu vou, meu filho não vai lá. Ô mamãe, eu vou, papai mandou chamar. Ô mamãe, eu vou, meu filho não vai lá. Ô mamãe, eu vou, papai mandou chamar. É, tá minha internet aqui hoje também, compadre, velho. Tá dando uns enganchozinhos aqui, né, compadre Zacarias? É, aí, compadre Mundinho cantando aí uma nova versão aí, regravada. É, a música de compadre Vizek, né, compadre? É, compadre Vizek, é a música de Vizek e Mundinho com a sua gravação nova aí. Cadê, compadre, deputada, pra falar um cadinho aqui ligeirinho, viu, compadre Adelídio, velho? Quem vai falar um pouquinho aqui agora é o compadre Emélio aí sobre essa força-tarefa dos 12 juízes que tá vindo pra Coité aí, para determinação da justiça, para essa força-tarefa, para tentar amenizar aqui esses 16 mil processos aqui em Coité, que está enganchado aí, né, compadre, velho? Ô, Baramério, fala um cadinho aí, coisa comigo, adiante. Todos que terão a oportunidade de nos ouvir, na verdade, no dia de hoje, está aqui na comarca de Conceição do Coité, uma força-tarefa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, representado pelo seu corregedor-geral, que é o desembargador Salomão Rezendar, está vindo com 12 juízes que vão passar 90 dias. É evidente, os 12 não vão passar os 90 dias aqui na comarca, vão trabalhar também remotamente. Mas os 12 juízes, que inclusive Coité já tem o seu juiz titular da vara civil, então os 12 juízes, para que os processos possam andar, possam serem julgados, possam chegar realmente à finalidade que ele chegou até a comarca de Coité e está ali parado. Nós ouvimos aqui na Câmara, quando o corregedor disse que tem mais de 16 mil processos de 2011 aqui na comarca de Coité, processo de alimentação, onde crianças, onde alguns pais, eu digo irresponsáveis, porque nós pais, nós temos a obrigação de manter a saúde, a educação, o bem-estar dos nossos filhos. E muitos colocam os filhos no mundo e abandonam. E aí a mãe, coitada, entra com o processo de pensão alimentícia e roda. Mas agora eu tenho certeza que todos os processos da comarca de Conceição do Coité irão ter um fluxo para que chegue a sentença final. Por quê? Porque serão 90 dias, 12 juízes, conforme eu disse anteriormente, juízes que vão despachar também não presencial, mas remotamente. Eles vão dar continuidade e vão chegar à sentença final. Então, é o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na pessoa do presidente
Rotterdam, que assumiu na última quinta-feira. E aqui não está, conforme ele disse, o filho de Coité, o irmão de Emélio, o filho de seu Evódio e de Dona Zuleika. Aqui está o desembargador, corregedor de justiça do estado da Bahia, que por determinação do presidente do TJ, vem com esta força-tarefa para que possa alavancar realmente esses processos do tribunal, da comarca de Conceição do Coité. De parabéns, estamos todos nós coitenses. Ele fez uma explanação um pouco rápida, mas muito contundente aqui na Câmara de Vereadores de Conceição do Coité. Então, nós temos que agradecer ao presidente do Tribunal de Justiça, temos que agradecer ao corregedor de justiça, o doutor Salomão Rezedar, e vamos esperar que Deus dê discernimento a todos esses 12 juízes para que possam cobrar. E você que está me ouvindo nesse instante, que está me vendo nesse instante, se você tem um processo, seja lá de que época você deu entrada, venha ao Tribunal de Justiça, que está sediado aqui no caso, com o corregedor, hoje a partir das 14 horas. O corregedor estará despachando com esses juízes, atendendo as partes que têm processos na comarca de Conceição do Coité. É um avanço muito grande, é a justiça evoluindo e é o filho da terra dizendo: sou coitense e quero ver Coité ser realmente, conforme ele disse, um pedaço do céu que caiu nessa terra. O deputado fica feliz por seu irmão representar um desembargador, a Bahia, em nossa cidade, deputado? Com certeza, é um coitense, agora é ele, amanhã poderá ser outro. Ele tem um mandato de 2 anos como corregedor-geral de justiça do estado da Bahia. Depois de 2 anos vem outro, vem outro, vem outro, e por aí vai seguindo, que possam realmente fazer muito pela justiça da Bahia e agora defendendo a minha, a sua, a nossa terra, que possa fazer pela comarca de Conceição do Coité. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Ninho, e a todos que estão nos vendo nesse instante. Pois é, né, pessoal? Muito bem. E aí foi o deputado Emélio Rezedar com os cabelzinhos, né? Com o Mário Regiane Lopes vendo a gente aí. Eita, caba velho. Ô, compadre Jaime, tá com medo de quê, compadre Jaime? É uma força-tarefa aqui em Coité, que já vai acontecer a partir de hoje. O desembargador Salomão falou neste instante aqui no Coité Cultura. A gente tivemos com aí nessa reunião pela manhã, né, na Câmara de Vereadores. A gente bateu esse papo. Vai estar na íntegra aí no canal Coité Cultura. A gente vai postar daqui a pouquinho aí. Se você quiser assistir depois aí com mais paciência a fala do desembargador. Mas é uma boa notícia para Coité, já que a gente tem uma cidade aí, que está aí com mais de 16 mil processos arquivados por falta de andamento, e isso vai ser bom, né, compadre? Inclusive, processo alimentício, os menininhos com fome, e aí não dá certo. Aí é bom adiantar, né? Pode ter alguém no centro também preso, né? Pode ter alguém no centro preso, pode ter alguém também preso no centro. Ou alguém solto que condenar. Né, compadre Regiane? Muito bem aí vendo a gente aí, o compadre Ed está por dentro do assunto, né, compadre Ed? Pois é, o compadre Emélio falou agora há pouco, né? Depois da fala do seu irmão Salomão, o desembargador, com essa força-tarefa que vai estar em Coité, né? Hoje o papo foi bom aí, a gente tivemos essas 2 entrevistas aí, esse bate-papo, e a gente vai botar o compadre Ed aqui no Coité Cultura, daqui a pouquinho está aí à disposição de vocês, pode assistir com mais tranquilidade, ouvir com mais atenção a fala de 17 minutos do desembargador Salomão sobre a situação de Coité, com mais de 16 mil processos sem andamento. Então, vai ter essa força-tarefa aqui em Coité, já começou a partir de hoje, e isso vai ser bom, né? Isso vai ser bom, e a gente sabe que é mais uma novidade para desentuar esse negócio de desembargar, que está embargado. É assim que fala, compadre? Está embaçado, né? 16 mil processos sem estar em andamento, é um negócio pirrinhado, da gota serena, velho, né, compadre?
Pois é, o padre Salamão falou e tal coisa e tal, mas é assim mesmo, né? É a vida desse jeito e dias melhores virão para nossa Bahia, para nosso Brasil, para nosso Coité, para nossa região. É isso que nós quer que aconteça, que a justiça trabalhe, né? Justamente com esse final, porque 16 mil processos desde 2010 para cá que a coisa não anda, né? Aí pronto, já que vai ter essa força-tarefa, né? 12 juízes, já vai estar com o doutor Gerivaldo, e já tiveram hoje junto, presentes, né? Então, tá tudo certo, né, padre Jaime? Tudo certo, tudo mais ou menos, mas vamos adiantar, né? Não vamos adiantar que eu não tenho futuro no pé desse povo, não, que eu não tenho nada lá para ganhar um conto centavo de nada, só para divulgar os negócios e eles cuidar do nosso mundo aí, os coscobeiros, né? Como ele mesmo falou, doutor Salamão, né, o desembargador, que nós somos nós somos patrão, que a gente tem o direito da sociedade cobrar, ir lá no balcão da cidadania e cobrar o meu processo. Cadê o meu processo? Tem que ir lá cobrar, porque não anda, né? Mas vamos ver como que vai dar aí. São dias bons aí, né, de sorte para o povo de Coité. Então isso vai, Barieri, fortalecer um cadinho, né? Vai fortalecer um cadinho. Cadê o velho forró Bodó? Ô velho Coscomeio, cadê o velho? O velho cantar um pouquinho, que eu gosto do velho cantando aqui, que traz sorte pra gente. Cante, velho, cante. Pois é, compadre Jaime, na verdade tem gente aí que achou que o processo não ia ter mais futuro, né? Já estava adiante, e aí acha que não vai acontecer mais, e aí agora a coisa anda, né? Bom, tem que se resolver, né? O que tiver de errado com certo, e que as coisas possam adiantar. Não pode ficar, um processo desse aí, inocentes pagando o preço, vamos dizer assim, tem processo de todo jeito aí, né? Dentro de uma comarca dessa, 16 mil processos. É brincadeira? Tem processo de todo jeito. Então, o dinheiro público tem que ser gasto com juízes, com desembargadores e que essa turma venha para cá ajudar, né, adiantar aí. E vai acumulando, chega feriado, chega agora mesmo no carnaval, aí não sei quantos dias de folgas para essa turma toda aí, funcionário do governo, né, de fora, juiz, todos têm o direito dessas férias, mais uma vez. Já tem dezembro, novembro, dezembro, que já não, né? Então por aí vai. E aí vai acumulando, quem perde é o pequeno, né? Quem perde é o pequeno. E é isso aí, né, compadre Gigli? Pronto, os processos de Coité, 16 mil processos, né? Agora vai ter uma força-tarefa dos desembargadores, já chegaram hoje em Coité, e aí a coisa vai tentar adiantar um cadinho aí, né, compadre velho? Vai tentar adiantar. Gigli velho chegou pro cara, Gigli velho aí, e ele de Barroca veio da gente aí, Coscobeu velho, né, compadre? A chuvinha aqui hoje rodou, fez uma ventania ontem, derrubou as frestas de sisal, espantou os pardal tudo,
foi uma confusão. E eu também aqui debaixo de uma mesa, puxei um gato ré para debaixo da mesa, que vovó me ensinou. Meu filho, tem noite de tempestade, relâmpago, trovão, bota pelo menos um gato debaixo da mesa junto com você, uma cachorra, um cachorro, um papagaio, com um passarinho na gaiola, os meninos, que aí Deus protege a mesa e você dá sorte que não morre junto, né? Porque vai salvar os meninos, salva você. E seu filho aqui tinha um gato velho pelado aqui, eu botei debaixo da mesa, que veio todo debaixo da conta ontem, rapaz. O cheiro da chuva bateu, eu digo, vai encher tudo, né? Mas, graças a Deus, não. Você tá mentindo que eu sei. Vai se lascar, Você tá mentindo. Vai se lascar, menina. Você velho. tá mentindo. Eita, gota séria. Compadre Robério, tu tá bom, Robério, amiga, velho? Compadre Robério, o calor aqui tá de desmantelar tudo, né, filho de Deus? Aqui o calor tá, os cabelos do sovaco tá batendo palma, né? A gente ainda tá ainda um povo do antigamente que não... Tem uma turma da cidade aí que pela o sovaco, né, Jaime? Eita, gota séria. E a gente, não, a gente que é dos 40 anos diante, sovaco tem mais cabelo que cabeça de macaco, a gente não pela não, aí, comadre Nilson, é isso mesmo, e aí a gente, quando o calor é arrumado desse aí, bate palma os cabelinhos lá, né, compadre, velho? Compadre Jaime, como é que vai já dizer? Isso é uma mentira de dandinha, né, compadre? É uma mentira de dandinha, né, compadre, velho? Deixou saudade aí, né, compadre Jaime? Bora, compadre Jaime, a mandinha tá aqui um bocadinho, bora! Ninho Santana, o Coscovil do forró. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amar. Tem de teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amar. Tem de teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. E vem bailar, vem dançar sódio. É bom demais ter contigo amor e mil. E te abraçar, cheirar e te beijar. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. E de teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Vem de teu cheiro, teu sabor que me atrai. Ah, não é bom quando tu diz que vai embora. Fique amor, por favor, não se esconde. Fica junto contigo, me amarro. Vem de teu cheiro, teu sabor que me atrai. Ah, não é bom quando tu diz que vai embora. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Muito bem, fique amor, não se esconde, Loura Santana, tudo bem, né, com a Loura? Padre Robério Almeida, compadre, tá aqui em Aroeira, aqui em Aroeira é muita gente aí, né, compadre? Você tá falando o que mesmo? Tem muita gente aí, mas você, ou tem muita gente esse forró aí? Compadre, velho, aí foi no parque de exposição, viu? Se você tá falando que tem aqui em Aroeira tem muita gente, né? Há muita gente. Ah, sim, entendi, na questão do processo, né? Pois é, né, compadre? Compadre, bem. Muito bem, vamos adiantar aqui. Cadê Zacarias? Zacarias que fez lá um vídeo lá da Lagoa do Jacaré. Não é, Zacarias? Um vidinho ligeiro lá pra gente ver aqui, adiantar aqui o meio. Bora! Alô, você do Coité Cultura. Estamos aqui na Lagoa
famosa Lagoa do Jacaré. Aqui tem aproximadamente mais de 20 jacaré, Ninho Santana. Sim, compadre. A lagoa aqui na beira da pista aqui, 324, anel de contorno mais conhecido. A Lagoa Grande o nome. Mais famosamente conhecido como Lagoa do Jacaré. Ela tá formando chuva ali, ó. Relampeando. E aí desaparece o jacaré. Oxe, o jacaré pega. Lagoa do Jacaré. Onde é isso, Zacarias? Feira? Valeu, Ninho Santana e ouvintes, telespectadores do Coité Cultura. É o nosso correspondente aí, Zacarias. O entardecer aqui na lagoa. Eita, Ninho, tá relampeando. Faltou você dizer onde é, Zacarias, essa cidade aí. Eu não ouvi ainda, né? Feira de Santana. Feira de Santana, muito bem. A velha pipoca. Eita. Proibido. E o povo pesca, viu? Não, o sol lá vai se pondo. Se eu não me engano, essa lagoa foi revitalizada, né, Zacarias? Parece que é do Rodanel ali. Se eu não me engano, né? Hoje transformou numa área de lazer, né? Bé! Miri. Ali fica o Shopping Boulevard. Esse prédio é dentro do shopping. Vai dar uma chuvinha por ali. Sumiu de novo. É uma merda. Aqui, Ninho. Olha o jacaré, subiu. Ia dar certo era amanhã aí. Tá aparecendo uns dois aqui já. Valeu, Zacarias. O Zacarias aí que sempre tá fazendo esses vídeos. O Zacarias, nosso correspondente virtual. Chegou com o padre Zelinho, Zelinho por lá. O homem da laranja, né, Zelinho? Zelinho, você chegou atrasado, não viu aí o doutor Salamão falando sobre a força-tarefa que vai ter em Coité aí 12 juízes para adiantar aí os 16 mil processos que está aí, né, que está aí arquivado, né, Zelinho? Eu vou mandar, Zelinho, quando terminar o programa aqui, vou mandar para todos vocês aí o link, né, da fala de compadre, o desembargador Salamão, para vocês aí verem na íntegra aí, né, a sua fala sobre esse projeto que chegou para Coité hoje, né? 12 juízes, a força-tarefa para tentar amenizar aí a situação aí desses processos que está em andamento, né? Inclusive, eu tenho um processo lá que tem 4 anos e 60 meses. Então, eu tenho interesse que esse juiz chame logo para debaixo para a gente bater a paroíba aí. Né, compadre Zacarias? Muito bem, né, compadre Jaime? Aí foi em Feira de Santana, né, Zacarias? Essa lagoa, Zacarias, se eu não me engano, Zacarias, eu já tive por aí, né? Eu morei em Feira uma época e eu tenho lembrança dessa lagoa. Era uma tabua danada igual o tanque do governo, né? E que foi feita uma revitalização aí. Se eu não tiver enganado, né, Zacarias? Ela passa aí no Rodanel, que sai já pelo aí o bairro Santo Antônio, né? Aí por trás do viaduto aí, para sair lá no viaduto onde vai para Salvador. Né? Não sei se é a mesma lagoa, mas estou achando muito conhecido, eu que já pesquei aí no tempo da fome e no tempo da sede, né, compadre? A gente morava no Tomba e a gente vinha para a Cidade Nova aí, para casa dos tios da gente, e a gente passava aí eram uns esconderijos danados aí de furuncas, né? Hoje não, hoje foi revitalizado aí, tem uma área de lazer aí pro povo, né? É proibido pesca, banho, coisa e tal, mas segundo Jacaria, tem jacaré aí, né, Jacaria? As famílias por aí, passeando. Era isso que deveria se fazer em todo o país.
fazer isso em todo o país, aproveitar as aguadas dos países, poluir e deixar assim, ó, aí os animais pastando aí, aproveitando a grama. Né, Zelinho? Muito bem, Zelinho do Cusco Meio, é isso aí mesmo. A gente, só um comercialzinho, a gente volta agora. Focus Informática, direção do amigo Samuel Carneiro. Venda e manutenção de computadores e agora com instalação de placa solar. Rua Laurindo Cordeiro, número 6, fundo do supermercado Jorge Tiso. Telefone 759-9916-4080. Focus Informática, do amigo Samuel Carneiro. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Responsáveis, Kill e Gel. Telefone 3262-2092. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Goité, Bahia. Torno material de construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Goité. Tem de tudo para sua construção, o melhor preço da região. Telefone Zap é o 075-982-75-9009. Elias, Osana, a direção agradece a preferência. Contorno Material de Construção é quem mais barato vende em toda a região. Muito bem, já voltamos dos nossos comerciais, o que nós ganhamos no nosso cuscuz. Ó, Ciel Silva, o padre Ciel Silva, Cuscomeu, tudo bom, Ciel? Tudo bom, né, padre Ciel? A gente se viu ali um dia desse aí, a gente tava lá no Reisado de Galego, foi, Ciel? Você tá famoso, você saiu lá no vídeo de Galego da Cabana, nos clipes lá, tá lá, viu, Ciel? Vá vendo lá no YouTube que você vai ver você lá filmando os sambadores, filmando os artistas. Você também que é um artista aí, né, da Seresta, né? Muito bem, Zelinho, Cuscomeu, Zelinho. O negócio tá ficando bom, né, Zelinho? Vai chover. Você tá mentindo que eu sei. Vai chover, vai chover. Você tá mentindo. Tu não, vai chover, vai chover. Vai ter chuva, Zelinho. Não vai dar conta de ninguém, né, Zelinho? Mas vai. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, vai hein? ter chuva, Cuscomeu. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Compadre. Diga ele que vem-se embora que o jegue dele se soltou. Pode dizer, sai daí! Tá, menino. Mas a peste do... Jumento! Jumento! O diabo do jumento não tá mordendo o bacuri, essa besta fera. Jumento! Ei! Menino, tá dizendo mesmo, menino! Menino! Poxa, menino, agora é sério, sério! É sério! Esse jumento é o cão, menino! Ei, moleque! Feliz, tu vai matar o bacuri, besta fera! Tu vai... Caminha! Tu vai infartar, criatura! Não xingue não. Acabou com o bacuri, deixa eu ligar pra papai! Eita, não ligue, vai ligar pra papai? Ele não vai, não! Seu pai não vai não, seu pai não quer saber de negócio de jegue não. Ela disse que vai ligar pro pai dela, viu, comadre? Vai ligar. Ele não vai, não! Vai sim, vem a besta! Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga! Eita, graças a Deus, né, Zelinho? Vai chover, Zelinho, vai chover. Vai chover, vai chover, Zelinho. Pode botar a cuia na bica, viu, Zelinho? Zelinho tá lá com mais de 8 mil laranjas. E não tem onde vender as laranjas, né, Zelinho? Isso é uma desgraça, como dizia vovô. Isso é uma desgraça. Quando Deus não dá, não tem. Quando Deus dá, perde. O preço não tem quem compre. Os meninos de hoje não chupam laranja. As pessoas que chupam tá tudo banguelo. Chupam uma laranja por mês. Aí não dá conta, né, Zelinho? Zelinho com 600 pés de laranja lá. Carregou do jeito, comadre Nilda, né? Compadre Jabo, compadre Nilda, você não vem cobrir aqui o carnaval de Salvador. Daí pros infernos, compadre, é 2 minutos, viu, compadre Jabo? Daí pros infernos, velho, de seu Mota.
Tu é doido daí pros infernos. Quem vai aí, pai Jaime? Tu quer ir vir embora pra cá, Jaime? Tu quer me levar pra aí, pai Jaime? Filmar o que aí? Boitola? As batolices que tem aí, vai ter baitola assim, no Coscobeu. Rapaz, você... Eu nunca vi como é que vai ser, né? Ô Zelinho, ô Givan, Gota Serena, velho. Givan, velho, Givan Moreira. Givan do ônibus aí, tá vendo a gente aí? Boa noite, Givan, velho. Caba velho bom, né, compadre Givan, velho? Vai dar um velho feio, mas é um caba bom, né, Givan? Ele é um caba bom, não adianta não. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Mas ele é um menino bom, né? Compadre velho, né, Givan? Não sorri não, que até o nome é invocado, né, pai Jaime? Nome de Gilvan do Homem, bonito. Aí é feio, eu conheço. Aí, Gilvan, ele diz que lhe conhece, os meninos dizem que lhe conhecem, né? Aí é feio, eu conheço. Você é do ônibus, você deve dar uma carona pra esses meninos e eles ficam tirando sarro, viu? Leva mal não, Gilvan, é os meninos. Esses meninos da creche, viu, Gilvan, é assim mesmo, menino de creche. É tudo sarrador, viu? Compadrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Vai capar a formiga lá pra casa do furunco, velho. Tu tá vindo pra aqui, tá vendo, Jaime? Eu tô vendo que Jaime não fica aí, Jaime. Ô, Jaime, isso aí não é carnaval não, Jaime. Isso aí, rapaz, é um desfile de baitola. Eles não podem dizer nada que baitola, eles não sabem o que é, no vocabulário deles não sabem o que é. No meu, sei, Zelinho não sabe o que é baitola. Né, que o pai Jaime sabe o que é, Givão sabe o que é. Vai ter baitola assim no Coscobeu, rapaz. Os rapazes tudo maiado, cheio de tatuado, todo o cabelo pintado e agarrado uns com os outros. Rapaz, vou dizer uma coisa, se você tiver numa hora de janta ou de almoço, você tá na mesa e ligar a televisão no Carnaval da Bahia e você vê essas imagens, você pede que Deus mande logo um meteoro, moço, para acabar. Que festa coisada, né, rapaz? Poderia ser mais um negócio mais organizadozinho, sem tanta fuleiragem, né? Como diz Ratinho, fuleiragem. É muita fuleiragem, né, pai? Virou o inferno mesmo, né, Jaime? Essa é a palavra certa pra gente se falar. Esse Carnaval da Bahia, a palavra é essa, virou os infernos, velho. Como diz o velho do Forró Bodó, viu, pai Ivan? Como é que tem pessoas que... Gosto é gosto, né? Como é que tem pessoas que pegam sua família, sua filha, seu filho, pega seu carro, bota na estrada para ir para uma festa dessa em Salvador. Claro que não é todos os blocos que tem aquelas pataquadas. Tem uns artistas aí realmente, né, mais decentes, tem. Mas só que dizia vovô, que no saco de feijão tiver 2 ou 4 caroços mermados, desgraça o saco de feijão todo. Eu digo o que vovô falou. Quem achar ruim se dane pra lá. Vovô dizia, meu filho, quando dá o bicho no feijão, gurrui, 4 ou 5 caroços no saco de feijão, o comprador bota gosto ruim, bota defeito todinho. Então é igual Salvador. Salvador tem uma turma boazinha aí, um negócio decente, mas as outras coisas ruins que tem, o pessoal só vê o lado ruim. Porque o bom, acontecer o bom, não é virtude, né, pai Jaime? Você fazer o bom, fazer o certo, é questão de honra. Agora, o ruim é que não pode estar acontecendo nessa Bahia. Bahia, besta russa, Bahia. A Bahia da Gota Serena, tá essa Bahia, com essas putaria. Né, pai Jaime? Mas deixa lá, vai passar o carnaval, tudo na vida, pai Jaime. Alô, compadre Álvaro. Comadre Neuza, comadre Álvaro de Bebé, né? Tá aí vendo a gente também pelos YouTube. Mamãe deve estar lá assistindo. Se alguém for lá ligar a TV pra mamãe, pra vizinha fica lá, coitadinha, com um bolo de café, né, comadre Neuza? E o controle na mão assim, ó, lutando pra ver se acha e não acha. A televisão tem um bocado de portaria, de janela. E não vai o neto, não vai ninguém lá. Quando a comadre Neuza passa lá, ainda bota pra ela assistir o Cotia Cultura e fica lá vendo as pataquadas, né? E ela dizendo assim, né? Que menino desmantelado esse filme, né? Eu perguntei pra mãe, ô mãe, é verdade que a senhora me doou, mãe? A senhora me adotou? Perguntei a mamãe lá, viu, Nilda? Semana passada, eu dormi lá ontem, foi, Nilda? Foi, dormi lá ontem. De manhã cedo, quando eu acabei de escovar a boca, que eu olhei no espelho, me achei meio desmantelado, viu, pai Jaime? Me achei assim, todo coisado. Disse, mas rapaz,
eu não pareço muito com mamãe não, que mamãe tá velhinha, mas tá bonita, papai é bonitinho também. Aí eu disse, mãe, é verdade, fiquei sabendo que a senhora me adotou. Eu sou filho da senhora mesmo, a senhora me adotou. Mas me disse, meu filho, você é meu filho mesmo, não tem pra onde correr. Você acha que eu ia adotar uma peste feia como você? Aí eu me conformei que não tem jeito, não foi a doação não. Né, pai Jaime? Ô, Zacarias. Ô, Zacarias, mamãe disse, você acha que eu ia, se eu fosse adotar, ia adotar um furunco feio desse jeito? Foi, né, Madeira? Mas, muito bem. A Bahia de Todos Santos, veja só como é que é. Carnaval em todo canto, não tem homem, só mulher. A mulher que tem é bonita e os homens ficam do lado. E o povo tá dizendo que na Bahia só tem paitura. Eu não posso dizer essa palavra não, né, pai Jaime? No verso eu dizia, mas no Jaime, no coisa não pode dizer não, né? E na Bahia... Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. Padre Jaime disse que é para o padre Zacarias ir pro carnaval. Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. É besta, sua besta. Boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande aí. Barriga grande é o que mais tem. A gente é tudo desmantelado, né, Maloura Santana? Desmantelho, misericórdia. Você acha que eu ia adotar um negócio feio desse? Se fosse para adotar, ela adotava uma coisa mais peluçazinha, né? Um desmantelho. Né? A gente também, mamãe. Mamãe, a gente foi criado com beiju, mamãe. Tu é doido. Um ovo para 3, né? Aquele pirão de farinha que a mamãe fazia com caldo de coisa, com aquele dedo lá na boca da gente. Tu é doido, rapaz. E a gente se criou troncundinho, mas ficou os meninos feios, né, camarada? Ficou os meninos feios, comendo coalhada, carne assada na brasa. Não tinha um biscoitinho, um negocinho assim. Os dentes da gente logo desmantelou, entortou pra lá, trouxe pra cá. Dor de dente de lascar, né, camarada? A gente sofreu, a geração da gente dos anos 80 para trás, não é geração não, é uns hipropótamos. Tu é doido, Parabérico? É um pêssego, Parabérico, que geração de gente feia. Ave Maria, agora só que era um menino aprumado, né? Menino aprumado, não tinha essa frescura que tem hoje não, né? A gente tinha um tal de um dordói que tem antigamente. Eita, filho da água serena. Né, compadre? Que pá, dordói, pioi. É um delírio que tinha. Um beiju quente que a gente comia, espiava os beijus de chadice lá na Calvaria. Doido por um beiju de açúcar, mas cadê açúcar? Cadê o açúcar? Eita, mundo velho! Quem ama mulher casada é um sofredor suspeito. Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito. Me apaixonei por ela, já tentei esquecer ela, e agora não tem mais jeito. Estou amarrado nela, ela também está afim. Com seu olhar ela diz que também gosta de mim. Tô amando essa mulher, se o seu marido souber, pode até ser o meu fim. O nosso amor cresceu tanto, já está enraizado. Eu tenho que desabafar, não dá pra ficar calado. Qualquer dia eu vou beber, me embriagar e dizer que eu estou apaixonado. Mulher do tipo menina, nova, dengosa e sensata, bem vestida é minha dama, sem a roupa é minha gata. O seu calor me esquenta, seu cheiro me alimenta, e a sua ausência me mata. Não adianta conselho, venha de onde vier, dizendo que ela é casada, que eu procuro outra mulher. Eu amo ela somente
e o coração da gente é quem escolhe o que quer. Farei de tudo na vida pra nosso amor não ter fim. Enfrenta até uma guerra se tiver de ser assim. Para tudo eu sou capaz, só não me acostumo mais com ela longe de mim. Admiro seu marido, homem da cabeça fria. Tem noites que eu passo a noite, tem dias que eu passo o dia com ela na minha asa. Depois vou levá-la em casa e o besta nem desconfia. Ah, se eu fosse casado com uma mulher daquela, eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela. Chamava de meu tesão, vivia passando a mão, nem mosca posava nela. Devido ela ser casada, eu quero tê-la e não posso. Se ela ficasse viúva ou deixasse aquele troço, eu me casava com ela. O mundo era meu e dela, e o céu também era nosso. Eu tenho muita vontade de dizer o nome dela, desfilar publicamente, beijando a boca dela, os 30 dias do mês, depois dizer pra vocês, minha mulher é aquela. É aquela o quê, rapaz? É aquela que o quê? Como é que aquela mulher é aquela e você faz uma coisa dessa aí? Eita coisa, a coisa é feia, né, pai? Ela é feia, Jaime. Ela é feia, ela é bonita, Jaime. Ela é bonita, né? Aí ela fez um papel bem feito aí, né, pai? Ela fez um papel bem feito. Mas não se iluda não, porque ainda essa semana eu jogo na loteria todo ano, todo mês, né? Cheguei em casa, você sabe que quando você sai, que passa o dia fora, você chega em casa, você acha a mulher não tá boa não, né? A mulher tá boa não. Se você chega cedo, ela reclama. Se você chega tarde, ela fala. Se você chega meio-dia, ela acha ruim, né? Se você chega cedo, o que foi? Enrabaram da rua? Tá doente? Né? É assim que ela faz. Se você chega cedo. Se você chega meio-dia, né? Vem embora porque é hora de encher a barriga. Quando tava, não tinha onde comer. Não é assim, compadre? Se você chega de noite, durma logo lá na zona onde você andava. É assim que a vida é, né? Eu cheguei em casa, né? Cheguei em casa todo assim, coisado, olhando o papelzinho do jogo do bicho, né? E ela sabe, a mulher sabe que eu jogo na loteria, né? Ela varrendo a casa lá, tangeu um gato, jogou uma vassoura no gato, o gato saiu todo arrupiado. Eu acho que não voltou mais para casa. A mulher vai chegando numa certa idade já, vai ficando com uma violência danada, né? E o homem também, né? Aí eu vi que ela não estava boa, eu perguntei assim para ela, maravilhosa? Ela olhou para mim assim, com a vassoura na mão, diga o que você quer falar, você nunca me chamou desse jeito, quer me enrolar, o que você quer? Eu disse, a gente estamos casados no civil, tudo que tem na vida é dividido nós dois, né? Me diga uma coisa, se eu ganhasse na loteria, o que é que você fazia? Ela disse, eu pegava metade da minha parte da loteria, viu? A minha parte, e mandava você capar o gato, se lascar, que eu não aguentava mais você, eu não aguento mais você. Se você ganhou, foi? Você ganhou na loteria, foi? E eu com o papelzinho do jogo do bicho. Disse, é assim? Quer dizer que se eu ganhasse na loteria, você ia pegar metade do dinheiro e você mandar eu me lascar, né? Essa a sua consideração por um marido velho sofrido. Tá vendo aí, Jaquinho, como é que o negócio é? Ela disse, é isso mesmo, eu pegava a minha metade do jogo da loteria e mandava você se papocar lá pro Coscabel. Eu digo, Pois é, ela disse, que papel é esse aí? Você ganhou, Você tá me tirando? Me tirando?
Eu disse, não tô eu ganhei aqui, mas foi no jogo do bicho. Eu ganhei R$7 no jogo do bicho. Tome seus 3,50, que eu vou ficar com os 3,50, mas quem vai se lascar é você. É muita saudade. Meu Santana. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou, arrependida, chorou, arrependida. Vem cá, mulher da minha vida, vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou, arrependida. Se tu chora arrependida e ainda sente saudade, o remorso te bateu, o teu coração doeu, tá morrendo de saudade. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou, arrependida, chorou, arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou, arrependida, chorou, arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Oh, vai do forró. Ei, mulher perversa, vem, embora. Chorou, arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Se você quiser voltar, ainda estou aqui ainda, a esperar a sua volta, pra ajeitar as nossas vidas. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou, arrependida, chorou, arrependida. Vem cá, mulher da minha vida. Eita ilusão, né, Zelinho, velho? Mas, Zacarias, a coisa é séria, Zacarias. Aí, ó, a Fazenda Ventania, que ela me deixou, né, com a Neuza Oliveira, com o pai Jaquinho, teve um acidente aí, Jaquinho, na boca da estrada aí. Porque você não ligou pra mim pra eu fazer uma filmagemzinha ainda pra gente mostrar essa água. Laura, comadre Laura Almeida, Almedinha, vixe, nome bonito, gostei. Almedinha, né, comadre? É isso mesmo? Aí é feio, eu conheço. Menino. Aí é feio. Menino, gota serena, não me faz vergonha não, né, compadre? Malhado Almeidinha, vendo a gente aí. Zelinho, Zelinho, a musiquinha dessa aí. Zelinho? Tu é doido, Zelinho. É muita saudade. Meu Santana. Vem cá, mulher da minha vida, você terminou comigo, chorou, arrependida, chorou. Ô Zelinho, vou ver se eu tenho aqui no repertório alguma música aí que o Zelinho, né, Zelinho, cadê Zelinho? Vou ver se eu, enquanto aqui a menina dança essa lambada aqui, eu vou procurar uma música para Zelinho aqui. Ele gosta da música O Menino da Porteira, né, Zelinho? Zelinho, foi na passagem da porteira que eu entropecei, caí, derrubei a lata de leite, a mangueira de leite, uma dúzia de ovo que eu vinha trazendo, levei uma surra da gota serena, Zelinho. Olha essa passagem da porteira aí, né, Jaquinho? Bota em falta aí na menina aí, do tio América aí. Rapaz, é mesmo, né, compadre? Ô, Jaquinho, coisa comeu. Aí, Jaquinho, bora. Pra matar a saudade de Santana. Quanto tempo longe de você, quero ao menos te falar. A distância não vai me impedir. Meu amor de te encontrar. Cartas já não adiantam. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo: estou quase
até chorei, mas não pude suportar. Para mim não adianta, tanta coisa em você. Então me desespere, por favor, meu bem, eu quero. Nem demora ali falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas no dia que eu puder te encontrar, eu quero contar quanto sofri por todo esse tempo que eu queria falar. Vou tirar essa música, porque essa menina aí tá, né, Zelinho, rebolando demais. Era no tempo que agora a gente tá tudo dançando solto, não tem apetite uns pelos outros. Os meninos hoje, tudo, rapaz, o negócio é diferente demais. Não vai comparar um casal dançando uma coisinha dessa aí, né, pai? Qual é o futuro? O futuro é bom. Daí, aí eles se aprumam, né, Zelinho? Aí se apruma. Vem um cheirinho, garra-garra. Aí o cabo fica apaixonado aí, né, compadre, velho? Fica apaixonadinho o bichinho, a menina também se apaixona. Porque a coisa aí é aprumada, eu gosto de ver assim, né? Mas esse negócio, rapaz, de dar noninha, esses negócios, o menino não tem aprumação não, né, compadre? Eu te amo, eu te amo, eu te Vou tirar, porque eu vou tomar um pitu, né, compadre Laura Almedinha, vem na rede aí, mandar com o compadre Ninho, manda um alô aí pra tia Ladia aí, pra Beto, compadre Beto, Aldo, Loura aí, aqui em Vila Carneiro, por favor. Vila Carneiro, eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço esse recinto, viu, vai? Né, compadre, velho? Uma Loura aí, compadre, na Vila Carneiro, por favor. Vila Carneiro, será que é Goiabeira, filho de Deus? Eu acho que é, né, Zelinho? Mas Laura aí, mãe pedindo pra mandar um alô aí pra tia Ladia, né, compadre, é a mãe do pai Manu, velho, Berduega. E compadre Beto, compadre Aldo, todo mundo Loura aí, todo mundo aí. Loura é professora, né? É a professora aí, Coscomeu, filho do pai Lenoque, velho, né, compadre? Eita, coisa boa, nosso povo aí tá vendo aí nossas pataquaras, né? Ô Zelinho, eu vou botar aqui, Zelinho, pra nós daqui a pouco fechar o Coté Cultura, que tá relampejando. E não vão me multar aqui, viu, Zelinho? Aqui só posso botar 1 minuto, porque senão vão me tirar do ar, viu, Zelinho? Essa música aqui é uma música muito coisada, né? Direitos autorais, o menino da porteira, Zelinho, gosta, né, Zelinho? Zacarias Carneiro, não remova ninguém do grupo sem autorização de Jotinha, né, Ninho? Sim, né? Não renova ninguém do grupo sem autorização de... sim, tá certo. Muito bem, cadê, compadre velho? Cadê aqui? Bora ver se dá certo, bora. Vá. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei.
Mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, um menino eu avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão. Eu vou tirar esse vídeo, não posso tocar mais não. Se vão me multar, vou me lascar, meu irmão. Então vou tirar o vídeo, senão vai ter uma confusão. Anaíto, velho, Anaíto de Souza Queiroz, tá lá no contorno de São José, vendo a gente aí em Capim Grosso, né? Boa noite aí, velho. Já tá na hora de pegar o beco, né, compadre? É, você chegou atrasado, viu, compadre? Você chegou atrasado porque você quis, porque você tava na luta aí, na labuta, né, compadre, velho? Tá na labuta, mas muito bem, né, compadre? Muito bem, você pode aí puxar o vídeo aí depois e assistir, né? As duvidadas que teve, né, Zacarias? Esqueceu o áudio, foi, Zacarias? Eu peguei teus vídeos hoje, Zacarias. Tanta coisa eu fiz hoje, rapaz. Hoje foi uma correria danada e eu acabei esquecendo de pegar esse áudio. Mas eu não vou perder aquele áudio, não, Zacarias. Ali é uma relíquia, né? É uma relíquia, né, compadre? Adão Duque, Duque de Caxias. Tá vendo a gente aí, compadre Adão? Tudo bom, Adão? Adão Duque. É um nome popularmente bonito. Adão Duque. Aí é feio, eu conheço. Menino, deixa eu fazer uma média com o rapaz. Deixa eu fazer uma média com o rapaz, menino. Eita, gota serena, né, compadre? Menino velho, empurrecido. Culpado de mim, aqui é Braia. Manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, tá tudo certo, Braia. Vá pra creche amanhã. Começa amanhã as aulas aí, né, compadre velho? Deus abençoe a todos aí com uma loura, né? Vamos descambar também, né, compadre? Vamos descambar. Tá na hora de eu também ir embora aí, viu, compadre Duque aí, compadre Adão, Anaíto, já tá. São 19 horas e 30 minutos em Brasília. O presidente dos Estados Unidos das Américas avisa que a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma grande descoberta que abalou o mundo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro entrou no cemitério Santa Paz e teve mais de 700 mil pessoas mortas lá no secundário. É isso mesmo? É isso mesmo. Bora adiantar? Bora adiantar, vamos adiantar. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que respirar. Quantas vezes eu até chorei, mas não pude suportar. Para mim não adianta, tanta coisa sem você. Um aço. Agora quem vai fechar o programa aqui é o velho do Forrobadó, cara de 50. Cara de 50, né, compadre Jaime? Amém, amém, amém. Foi a mulher que falou amém. Foi quem foi? Com Baloura Santana, irmã do velho aqui, compadre Dão Velho. Compadre Zacarias, Coscobeiro, amanhã eu pego, Zacarias. Jaquinho, Jacarinho, tu viu que eu vi, Jacarinho? Jaquinho velho. É o cabo mais malandro que eu já vi no mundo. Jaquinho no Badog. Nem Lampião conseguia pegar Jaquinho aí, né, compadre velho? Muito bem, né, compadre Loura aí tá vendo a gente, compadre Zelinho velho, obrigado pela audiência. Lembrando a vocês que vai estar na descrição daqui a pouquinho, aí o link, viu, pessoal? O link do Coscobeu aí, cadê o nome do homem aqui que foi entrevistado hoje aqui? O desembargador Salomão Rezedá, né, que falou aqui pro nosso programa, e a gente daqui a pouquinho vai mandar para vocês aí. Para você, quem que estiver interessado, ver aí como é que foi, como é que vai ser aí a questão dessa força-tarefa que vai ter em Coité 12 juízes a partir de hoje, por 90 dias e 60 minutos, para tentar desafogar mais de 16 mil processos. Chama a polícia, né, compadre? Muito bem, né, compadre?
A Céu Ângelo Lima Freita, tá vendo a gente aí, a Céu Lima Freita aí, tá vendo? Gostei de ver aí todo mundo chegando por cá, né, compadre? Passei um pouquinho, porque também na semana passada o programa teve uns enganchos, uma ventania. Aqui ontem ventou demais, aqui ontem, acabei de dizer no início do programa que eu entrei para debaixo da mesa, peguei uma gata que eu tinha aqui, uma gaiola com papagaio, e botei debaixo da mesa, que foi ensinamento de vovô. Noite de trevoada, relâmpago, trevão, a gente vai para debaixo da mesa e bota um passarinho no centro, um gato, porque aí Deus livra o gato e você não morre, né, compadre? Eu fiz isso, porque tu é doido, ventou demais. Ventou demais. Ventou demais, e aqui onde eu moro, os pardal do mundo todo tá aqui nesse bairro. Cala a boca, desgraça, hein? Cala a boca, tic-tac do coço meu. Aqui nessa onde eu moro, aqui tem uns 3 pés de árvore adulto. Vai ter pardal assim onde quiser. E depois da ventania de ontem, não vi um pardal hoje, só vi pena pelo chão, bico de papagaio. Menino, tá velho que eu vi uma ventania daquela, né? Tá velho. E é por isso, se vier, e eu sentindo o cheiro da chuva, e nada de chuva, e o vento, parecia aquele filme de faroeste. Né, compadre? J. Moreira de Jesus, aí Zé Carlos, aí vendo a gente lá em Cansanção, né, compadre? Genivaldo Silva, velho. Givan Silva também tá vendo a gente aí, né, Givan Silva? Compadre, velho. Tu é doido, pai? Foi, compadre, foi. Hoje eu amanheci o dia, mas a mulher com um pano de chão, uma bacia, barremos os cachorrinhos lá de fora e começamos a tirar a poeira. Tinha poeira nas pestanas, dentro do vidro, a gente foi um negócio sério, né? Foi um negócio sério. Mas é assim mesmo, né, compadre? É assim mesmo. Cadê cara de 50 aí, do velho Forobador? Vai, velho, adiante, bora! Ai, meus compadinhos! É o caçoado, velho! Caçoado! Compadre velho tá servindo de exemplo. Todo seu tempo se dedica à saúde. Deus lhe ajude que ele viva muito mais. O velho já aguentou atrás cada dureza febrenta. Um corpo atlético já tá com 80 anos. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Quem o conhece sabe da sua rotina. Nem droga, nem cocaína, nem bebida, nem cigarro. Eu me amarro na sua dedicação. Diz que ele tá no vão, namora ainda aguenta. Como é que pode um velho com 80 anos? E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Tá com cara de 50, tá com cara de 50. E o povo tá falando que tá com cara de 50. Ai, meu amigo Cacheba, lá em Santa Luz, é o caçoado. Quem é mesmo esse velho, compadre? Cara de 50, o velho de Forrobador aí, né? Ao seu Ângelo de Freitas, o compadre Nini Santana, eu sou de Santo Antônio, de São Domingo, a terra de Zacarias, mas eu tô em Orolândia, aí, perto de Umburana, né, compadre velho? Tá longe um bocadinho, né? Tá lá em Orolândia, né? Na Bahia, perto de Umburana aí, eu conheço aí tudo, viu, compadre velho? Já sofri muito nessa região aí no povoado de Orolândia, de Umburana, trabalhei nessa região aí, peguei feira aí, fechou aí em Orolândia, em Alagadiço de Orolândia, e em Umburanas, aí também dentro de Umburanas, e no Tanque Novo aí de Umburanas. Compadre, eu vi dizer, compadre velho, ô Tentão Moreira, velho aí, compadre Moreira, eu vi dizer que em Queimadas choveu muito, viu? Eu vi o vídeo e eu acabei que perdendo o vídeo, porque o vídeo foi em pé, filmar em pé, pra mim aqui passar no programa é bom o vídeo deitado. Eu acabei que não pegando, porque o vídeo ficou meio balançando, mas eu vi a chuva do vídeo de Queimadas ontem. Choveu bastante, viu, compadre velho? Choveu bastante aí. E aqui, compadre Jaime, o vento foi
de tardezinha, né? A boca da tarde, foi embocando, foi enganando. E a chuva vem, não vem, tamo lhe vento, os passarinhos sumiu tudo. Mas é assim mesmo, né? Jesus não quis fazer o quê? Não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. Muito bem, né? Dá conta de ninguém também, né? A gente fica com essa agonia danada, querendo que a chuva venha e só vem na hora certa. Calor aqui, o calor é de lascado, não tem negócio de conversa não. Né? Fevereiro bota pra torar. Quem não quiser é assim, quem quiser é assim. Não é mesmo, compadre? Quem não quiser é assim, quem quiser é assim mesmo, né? E Jesus de Nazaré faz aquilo que ele acha interessante, né? Eu vou me embora que a hora chegou, né, Zacarias? A hora chegou e não é dar conta de ninguém também, né? Eu vou me embora, Yolanda, né, compadre? Eu vou me embora. E alô, Yolanda! Pois é, compadre velho, nós estamos aqui quarta-feira, se for da vontade de Deus, né, compadre Anailton de Souza Queiroz, aí do Coutor São José, Capim Grosso, descambando pro Coscobeio, né, compadre velho? Vou fechar e vamos embora, viu? Já passei do horário. Vixe Jesus do céu. Daqui a pouco o dono da rádio tá aqui com uma espingarda para querer me apocanhar aqui, né, compadre? Até quarta-feira. Essa canção é mais que mais quem dera fosse uma declaração de amor romântica e curar desta forma. Vou lhe ver assim de forma tão calorosa. Te amo, eternamente. Te amo. Se me faltares, nem por isso. Se for pra morrer, quero morrer contigo. Se é solidão, se sente acompanhar. Por isso às vezes sei que necessito